Nessa videoaula eu vou apresentar como se faz um layout no QGIS. Então, eu já inseri os dados aqui, né? Vou fazer, aqui tem uma bacia hidrográfica do Rio Ligeiro, os rios, e tem uma imagem de satélite ao fundo. Também adicionei, né, o limite do município e também todo o limite do estado do Paraná. Então, voltando aqui, a bacia do Rio Ligeiro, vai aproximar para a camada. Então, a primeira coisa é deixar a sua fonte na página principal, né? Como você quer, os elementos que você quer representar. Então, aqui eu venho, né? Eu tô com um projeto novo e venho criar um novo layout de impressão. Então, eu vou dar Então, ele vai abrir uma nova janela, tá? Uma nova aba. E aqui eu vou definir, primeiramente, o formato do papel. Então, eu dou um clique, propriedade com o botão direito, propriedade da página. Então, ele está no A4, na paisagem. Então, por exemplo, se eu quero fazer um mapa para depois plotar, fazendo A4, ele vai perder resolução. Então, o que eu faria? Identificaria qual o tamanho do papel, né, que vai ser feita a plotagem. Então, aqui eu vou colocar um A2. As funções do zoom, né? Então, aqui está todo o papel. E se eu quisesse, eu posso também fazer a orientação. Mas vamos deixar na paisagem. Não é automático você puxar os arquivos das imagens para o papel, porque a gente vai ter que criar um design, né? Uma diagramação do mapa, né? Então, a primeira coisa, eu vou inserir, adicionar mapa, né, nesse ícone aqui. E eu vou colocar aproximadamente, né, a minha fonte. Então, vejam que eu vou deixar um espaço para a legenda, para o mapa de localização, para o título, né? Então, eu não posso, no caso de gerar um layout, ocupar todo o papel. Mas eu também não posso deixar vazios, né? Porque não fica visualmente agradável, tá? Então, eu adicionei a imagem, ela tá aqui, e eu tenho esses dois elementos aqui. Ele vai alterar a dimensão, né, do papel, da margem, do espaço que eu vou deixar para a imagem. E esse outro aqui é a movimentação do posicionamento do meu mapa, né? Então, tanto
no deslocamento vertical ou horizontal, quanto aqui com o screw eu posso aumentar o zoom. Vamos desfazer aqui. Ok. Então, a gente vai ajustando para que eu tenha o máximo de aproveitamento de informações pelo mapa, tá? Teoricamente aqui eu deveria ter escolhido um papel, o mapa na vertical, né? O retrato, porque eu tenho um comprimento bem maior no norte e sul do que ao leste e oeste. Mas continuando aqui, eu tenho essa definição, tá? Sabendo que o meu mapa ele já está georreferenciado com sistemas de coordenadas. Então eu posso aqui gerar uma grade, né? Então, tá faltando. Então vejam, né? Tem uma janela aqui, itens, tá? Como aqui eu só tenho um, né? Então ele tá aqui, ó, o mapa 1. Eu posso alterar aqui, né? Ligeiro. Então posso sair renomeando os itens que a gente vai observar que ele vai ter uma finalidade, uma função que vai facilitar em alguns momentos a gente identificar, porque a gente vai trabalhar com muito mais elementos dentro do layout, né? Legenda, título, norte, textos, grade, as informações de quem editou, né? Para que, então, se a gente nomear cada item, vai ficar mais fácil, né, entender. Então, aqui eu já vou direto para propriedade, a função grades. E aí eu vou adicionar uma grade. No caso, o meu sistema ele está em UTM. Então, adicionarei e vamos na parte de modificar. Então, está aqui, sólida e unidades do mapa, tá? Então, vamos deixar aqui. Como é uma coordenada de UTM, o intervalo aqui é em metros, tá? Então, eu vou sair testando de forma que eu não fique poluída demais com muitas grades e apenas eu tenha uma maior confiança nas informações. Então, eu vou testando aqui 10.000. Então aqui, ó, tá difícil de enxergar. Vou mudar aqui a cor da linha para um sim, um branco.
pouquinho mais espessa, só para vocês visualizarem, né? Aqui. Então, no caso aqui, eu gostei da distância, né? 2 linhas, eu acho que já tá bom. E aqui eu posso fazer posso colocar ou 10.000, né? Do enter fora, que aí ele já ficaria, ó, com uma terceira linha aqui. Em geral, eu não gosto de deixar muito acima, porque por conta da questão de quando eu for colocar os valores, eles vão ficar fora da borda, né? Então, para identificar aqui, desenhar coordenadas, ó. Então, nas coordenadas, em geral, eu prefiro, né, ao invés de colocar aqui, ó, à esquerda, mostrar tudo fora do quadro, ao invés de horizontal, geralmente eu coloco vertical ascendente, tá? Esse tamanho, lembrando que eu coloquei o papel A2, né? Então, o tamanho da fonte interfere. Mas vamos. Fonte. Então, ele vai aumentando aqui, ó. E o tamanho ideal é aquela que eu estou visualizando aqui. Eu consigo ler aqui? Consigo. Então, vamos colocar aqui também, ó, em negrito. E como eu tô em coordenadas UTM, eu posso tirar aqui, ó, precisão de coordenadas. Ele tá colocando 3 zeros, tá? Após. Então, eu posso tirar essa precisão de coordenadas e colocar como 0, né? Que ele vai fazer esse alinhamento, essa organização. Então, continuando aqui, então o que é que eu vou fazer? Ó, ele tá saindo do quadro. Então, eu posso colocar um deslocamento aqui. Então, vou colocar um deslocamento de 1000. Então, ele ficou bem centralizado, né? E a terceira linha já não apresentou. E o do X, eu também posso fazer, colocar em 500, tá? Ele não... Vamos colocar 1000 também. Tá? Então, ele estaria... Vamos ver. 150. Então, eu também posso colocar negativo, né? No caso, ele tá vindo pra cá. Então, vamos lá. Colocar
em ordem. Eu vou ajustar aqui a moldura, tá? Então aqui, ó, como eu tenho uma imagem aqui, ele não tá aparecendo, mas, ó, cliquei aqui, vou colocar grades, modificar, selecionar, modificar grade. Então o que eu vou fazer? Colocar moldura, uma linha de borda, tá? O ruim é que cada vez que eu clicar fora, eu tenho que voltar a fazer isso novamente. Ficar grade, linha de borda, espessura da linha, posso aumentar, negrito, ok. Então, formato esquerda, ok. O direito eu posso apagar, né? Porque já basta essa imagem aqui, tá? E eu também não, a parte de baixo, a base, também posso colocar desabilitado, tá? Porque isso fica com uma limpeza visual. Vou ajustar o tamanho da fonte novamente. Deixar a fonte ainda. Fonte. Tamanho. Eu posso também afastar ela um pouco da grade, né? Então, ele tem a distância da fonte, né? Então, vou colocar aqui um pouquinho, só para não ficar tão encostado no mapa. Então, o mapa principal está pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Eu tenho que optar por travar camadas. Por quê? Porque agora eu vou colocar um outro mapa. Eu vou ter que mexer no mapa anterior, né, na vista. E para isso eu tenho que proteger para que ele não saia daquela forma. Então, mexendo aqui, o que eu vou colocar primeiro? Tem a bacia do Rio Ligeiro e vou colocar o limite do município. Eu vou apagar aqui a imagem, porque para que a gente possa visualizar. Então, o meu mapa de localização nesse primeiro momento é apresentar a bacia em relação ao município de Pato Branco. Então, vou formatar, né? Então, não gosto desse vermelho, geralmente eu gosto de uma cor mais neutra, mais básica. E como eu quero fazer o destaque, então, na bacia do Rio Ligeiro, eu posso colocar a localização, né?
Posso colocar um vermelho, tá? Que é só para mostrar, para destacar a localização, não que a bacia seja representada por vermelho em outro mapa, tá? Só na localização. Então, vou tirar aqui a opacidade que ela estava aqui. Tá aqui o meu mapa de localização. Eu volto lá e vou colocar um novo mapa. Então, o novo mapa tá aqui. Vejam, ó, que agora eu tenho um outro item aqui, por isso que eu estava comentando. Que ficaria mais fácil. Então já sei, ó, que esse item aqui se refere. Então, na mesma forma, eu clico aqui e vou ajustando. Tá? É uma coisa chata aqui, mas a gente acaba se acostumando. Então, vocês podem deixar aqui. Então, se eu quisesse colocar uma a localização de Pato Branco em relação ao estado, o que é que eu teria que fazer? Travava essa também, ia lá, alterava e fazia e vinha aqui e adicionava um novo mapa. Então aqui eu geralmente eu posso deixar assim, sem borda. Então é normal, é comum também vocês verem em mapas com um eixo de ligação, né? Geralmente uma linha aqui. Puxando para identificar de onde vem, né, as imagens. Ou posso também deixar ela com uma moldura. É normal. Aqui eu só precisaria melhorar. Então teria que aumentar a escala aqui. Então vamos ver 30.000. Vou centralizar ele aqui. E aí você pode escolher, né, onde vai adicionar o seu mapa de localização. Geralmente eu não uso coordenadas no mapa de localização, mas não tem problema de colocar as coordenadas aqui também. Essa questão de limpeza de visual.
mapa de localização. Posso ajustar aqui. E aí o que é que eu vou fazer? Colocar quais são os elementos. Colocar uma barra de escala, tá? Coloco aqui, ó. E aí a escala eu tenho dois mapas aqui, então a escala vai depender de qual é o mapa. Então ele está aqui em relação ao ligeiro, tá? Olha, barra de escala aqui já aparece também. Caixa simples, então ele pode alterar, tá? Depende colocar aqui numa caixa dupla o rótulo, tá? Unidades, quilômetros, esquerda 5, direita 2, 3, colocar 4 aqui, ó, tá? De 0 até aqui. Então ele tá certo. Isso aqui, veja que ele tá pequeno, o texto, né? Então, ó, cliquei aqui, ele tem que estar em negrito, tem que estar selecionado. E eu organizo também o texto, aparência, margem da caixa, Então aqui na aparência tem a fonte, tá? Ela tá em 11, vamos aumentando. Então ele fica vamos colocar um norte. Vou fazer o seguinte, vai ficar melhor eu colocar essa barra de escala embaixo, pra gente não confundir com a resolução do outro mapa. Então vou colocar aqui, ó. E vou colocar aqui também uma orientação, o norte, se quiser eu posso colocar dentro. Vamos aqui. Posso colocar aqui também dentro, tá? Tem uma orientação que ele ajustou, que deu erro. Qualquer mexidinha ele altera a escala, né? Eu mexi na posição e ele aumentou, alterou a barra da escala. Então vamos aqui editar, né? Eu posso escolher aqui o tipo. Então ele tem, ó, ele vai
rotação, tá? Vamos colocar isso. Cor do preenchimento. Posso colocar um preto. Caso ele também tem um funcionamento, rotação. Teria que colocar um fundo branco ali. Deixa eu ver. Então tá aqui. E teria que ajustar aqui a escala. 7.000. Diminuir. Sempre que eu for mexer, ele mexe em todas as configurações aqui também, ó. Ele já alterou a legenda. Então, vamos voltar lá. Quando eu travei ali o mapa, né, era só da visualização, né, da tela principal. Então eu venho aqui, ó, ligeiro, e vamos lá para propriedade do item, grades, modificar a grade novamente para ajustar. Então vamos lá, menos 2.000. Tá, ele veio aqui. Então ajustou. E agora vamos novamente ajustar a barra da escala, quilômetros, esquerda. Posso colocar aqui, ó, tem as opções 3, 4, 5, específica. Ele botou 5. Tá. Eu posso ajustar também, ó, colocar 5 unidades. Tá? Então ele tá aqui. Vamos colocar aqui, ó. Colocar 4, né? Porque a gente ainda tem que dar uma fonte, aparência, fonte 13, 14, 15.
também ajustar o tamanho. Aparência. Mais. Aqui os segmentos, a altura. Vamos ajustar também. Olhos de caixa simples, caixa dupla. Escala. Então, depende do que você precisa, né? Para colocar o título, né? Eu tenho o texto. No caso, eu vou colocar o título aqui. Teria que ajustar na parte superior. Ó, então aqui aqui aparece, mas vejam que ele está com uma fonte muito pequena. Então a gente vai aumentando. Colocar um pouco mais. E tem os ajustes também. Fonte, margem horizontal, alinhamento horizontal, vamos botar no centro. Então ele tá aqui. Posso colocar a legenda, né? Aqui. Ele tá pequeno. Então vamos lá. A legenda em geral, eu peço para sincronizar o manual, tá? Ele tem texto aqui. Eu vou escolher, né, no caso, as áreas, os elementos que estão. Então, bacia do Rio Ligeiro. Então, a forma como ele aparece. Aqui. Eu posso editar para que ele não apareça. Então ele já muda. App e aqui também editar.
fotografia. Porque senão ele vai aparecer com o nome que a gente dá nos arquivos, né? Então a gente tem que fazer. Então, não é somente os K que ele vai ajustar o tamanho. Então, eu tenho que vir aqui. Fontes, né? Fonte do título. Isso, esqueci. Aqui, tem que colocar legenda, né? Que ele vai aparecer aqui. E fontes de título. Então, negrito. E o tamanho a gente pode. Então ele vai. Isso a gente vai ter que ajustar para cada elemento, né? Então, legenda, fontes e formatação, cabeçalho do grupo não tem um rótulo do item aqui. Então ele vai, eu vou ajustando, tá? Já tá aumentando. Então tá aqui, margens à esquerda, mas aí também tem que ajustar colunas. Se eu quisesse, ó, dividir em 2 colunas, tá? Tem essa possibilidade. Ele vai dividindo. Por exemplo, se eu quisesse colocar a legenda aqui embaixo, tá? Mas no caso, colocar uma coluna mesmo. Aí símbolos aqui, ó. Largura do símbolo. Posso aumentar, ó, a altura. Ele vai aumentar. Como eu aumentei a fonte, então tenho que aumentar também o formato, né? Com símbolo. Aí tem a parte do espaçamento, porque quando eu aumentei, o espaçamento ficou pequeno. Colocar um espaçamento maior entre o título da legenda e o começo do texto, tá? Entre grupos diferentes. Aqui. O cabeçalho no grupo. Vou colocar aqui, ó, itens. Aqui espaço entre símbolos, ó, tá? Então eu tô aumentando aqui o espaçamento, tá? Esse ping satélite ficou bem pequeno, eu não ajustei. Eu vou excluir ele. Então, se eu quero excluir, eu venho aqui, ó, tá? Então, eu teria uma legenda, tá? Aqui eu vou tirar a moldura, que acho que ficou
carregado. Aqui uma legenda, rabiscar. E aí eu posso colocar outras, as mais informação. Então eu venho aqui em título, coloco sistema, no meu caso aqui, né? Sistemas e coordenadas geográficas. Se quiser ir em outra linha, eu dou um Enter e coloco cercas 2000 fuso 22 sul, né? Aí eu coloco aqui, vou ajustar também o tamanho da fonte. Ela tá, lembrando que eu tô com papel A2, né? Por isso que eu tô aumentando, que eu tenho que deixar espaçamento. Aqui, alinhamento horizontal no centro, ó. Tem que ajustar aqui. Vou colocar um pouquinho maior. E aí você vai finalizando, né, com autor e outros elementos, né, que vai identificar a empresa que você faz. Então, a partir dessa base, né, então você já tem um layout e quando tiver pronto, você vem exportar como PDF, né, ou como imagem, tá? E tá aqui, ó, a minha imagem com o PDF. Então, era isso.